Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. O Senhor me falou para falar sobre transformação. Quando Deus chama o homem, aleluia, Deus chama o homem lá nas trevas. Deus chama o homem lá no pecado, na prostituição, nos erros. Eu conheço muita gente que foi transformado pelo poder de Deus. Eles foram transformados por Deus, aleluia. E Deus fez dele uma bênção. Eu conheci uma irmã que ela era traficante. Ela, juntamente com o esposo, ela era traficante, sabe? E o testemunho dela, ela conta que o dedo indicador dela tinha calo de tanto dar tiro. Esta mulher dominava a área dela, onde ela morava, onde ela realizava o tráfico de drogas. Ela era traficante. E diz que quando ela cismava em dormir com um homem diferente, ela ia lá na casa do homem lá e falava para a mulher do homem: hoje eu vou dormir com teu marido. E ai da mulher que não deixasse. Mas um dia ela se encontrou com Jesus e Deus transformou a vida dela, sabe? Não foi fácil para ela largar o pecado, largar as drogas, não foi fácil. Eu me lembro que uma certa vez ela estava atordoada, mas muito atordoada, ela já estava na igreja e ela conseguiu pegar as drogas do marido dela para usar. Mas ela não queria usar. Diz que ela foi na casa de um irmão, né, de um casal, pediu oração e mostrou a droga na mão dela, que ela ia usar, que ela já não aguentava mais. Os irmãos oraram por ela e ela foi se acalmando. A libertação dela não foi de imediata, foi aos poucos. Deus foi trabalhando na vida dela e ela foi deixando Deus trabalhar na vida dela, e Deus transformou a vida dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje ainda ela está viva e ela ainda continua fazendo a obra de Deus. Mas ela era uma mulher terrível, como ela mesmo falava. O diabo usava ela e ela fazia coisas terríveis. Mas Deus entrou na vida dela e transformou ela. Não foi fácil, não. Ela teve que pagar um preço muito alto. Sim, eu conheci essa irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu conheci um irmão que ele era drogado, era tão drogado que ele diz que quando ele botava a mão no bolso para pegar alguma coisa no bolso, um dinheiro, ele achava que estava pegando uma aranha caranguejeira, um escorpião, de tão drogado que ele ficava. Ele via coisas horríveis. Deus transformou ele num pastor. E esta irmã que acabei de dizer, Deus transformou ela numa missionária, né? Eu conheci também um irmão que ele era traficante, ele era horrível, sabe? E Deus chamou ele e transformou a vida desse irmão, sabe? Deus transformou a vida dele, aleluia. Eu conheci também um irmão que ele tocava nas boates. Ele era um homem prostituto, ele mesmo me falou, ele era prostituto. Ele traía a mulher dele. Mas um dia Deus chamou ele e transformou a vida dele. Hoje ele é um pastor, com a vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu podia relatar aqui de muita gente que o Senhor tem transformado. Aleluia. De pessoas drogadas, de pessoas prostituta, que o Senhor tem transformado.
Então, como o Senhor colocou no meu coração nesta manhã para mim falar sobre transformação, eu comecei a meditar aqui sobre transformação, porque nós sabemos que de uma lagarta sai uma linda borboleta. Mas este processo de transformação, existem pessoas que o processo de transformação vai doer muito. Vai doer muito. Eu conheci um irmão, conheço, né? Esses dias eu passei por ele. E antes dele estar na casa de Deus, perguntaram a ele, a mulher dele aceitou Jesus, e perguntaram a ele, aí ele, nesse tempo, na década de 80, ele via muito o pregador Jimmy Swaggart. E conta que ele ficava diante da televisão vendo o pregador Jimmy Swaggart pregando, e ele começava a chorar. E perguntaram a ele, por que você não aceita Jesus? Ele falava assim, não, no meu trabalho não permite eu aceitar Jesus. Por quê? Porque eu vendo cigarro, vendo bebida alcoólica, e se eu deixar de vender essas coisas, o meu negócio vai terminar. Mas passou-se os anos, um dia passando perto de uma igreja, Assembleia de Deus, estou vendo ele saindo de lá com a Bíblia nos braços, ele aceitou Jesus. Mas o negócio dele, ele teve que acabar o negócio dele. Ele não conseguiu suportar o chamado de Deus. E assim, existem muitas pessoas que Deus tirou lá das trevas e realizou uma transformação, mas Deus nunca vai poder transformar a tua vida se você não permitir. Se você usa droga, se você fuma cigarro, usa bebida alcoólica, se você gosta de uma prostituição, se você adultera, trai tua mulher ou trai teu marido, sei lá quem é você que está me ouvindo agora, saiba que, aleluia, Deus chama você, mas não vai ser fácil a tua transformação. Não pensa que vai ser fácil, porque existe muitos pregadores que dizem assim, olha, você só tem que dar o primeiro passo, os demais passos Jesus vai dar para você. Isso é mentira. Você dá o primeiro passo, aceita Jesus, e os demais passos você vai dar junto com Jesus. E os passos que Jesus ordenar você dar vai ser para a tua transformação. E isso não vai ser fácil. Isto não vai ser fácil. Você vai ter que aprender a negar a sua vontade para agradar a vontade de Jesus. Aleluia. E isto não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém, né? Porque Jesus, ele mesmo diz, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, seguir Jesus é andar por uma via dolorosa. A via dolorosa de Jesus carregando a cruz. Não vai ser fácil. Você pensa que é fácil largar as drogas? Você pensa que é fácil largar o cigarro, a bebida, largar o pecado? Mas se você levantar a tua mão para Jesus e dizer, Jesus, hoje eu te aceito, Ele que vai efetuar a libertação na tua vida, Ele que vai realizar uma libertação na tua vida, e essa libertação vai custar um preço, é o preço da renúncia. Todos nós temos que renunciar a alguma coisa para seguir Jesus, mas existe aqueles que não conseguem. Por quê? Porque estes não são homens de valor. Deus chama homem de valor, sabe? O que é valente na presença de Deus? Valente não é aquele homem forte ou aquela mulher forte, brava. Não. Valente é aquele que larga o pecado e vai seguir Jesus. Isso é valente para Deus. Valente é aquele que anda na luz. Valente é aquele que faz a vontade de Deus. Valente é aquele que deixa de fazer a vontade dele para fazer a vontade de Deus. Este homem, essa mulher que é bravo, que ninguém consegue dominar, esse para Deus não é valente coisa nenhuma. Isso é valente para o homem, mas valente para Deus é aquele que larga o pecado para fazer a vontade de Deus. Este é valente para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí muitos testemunhos de pessoas que, aleluia, foram valentes
diante dos homens. Uma certa vez um homem corria da polícia, e na época ele era um marginal aqui no Rio de Janeiro, muito conhecido como Cabeleira, dele fugindo da polícia aqui no Rio de Janeiro, né? E ele correndo, isso foi no domingo pela manhã, e quando ele corria da polícia, ele viu uma igreja aberta, ele entrou e sentou no banco, sabe? E a polícia não achou ele. E ali ele entrou, sentou no banco da igreja e ficou ouvindo a palavra. Já estava no final da escola dominical, né? E o pastor pegou a palavra e começou a pregar. E ele ali aceitou Jesus. Hoje ele é um pastor da Igreja Batista. Vulgo Cabeleira, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, sabe? Isso tem mais de 60 anos. Se ele for vivo, ele está bem idoso hoje. Então, Deus transformou a vida dele. Ele era um homem muito perigoso, procurado pela polícia. Ele aceitou Jesus, entregou a vida dele para Jesus. Deus transformou ele num pastor. Mas te pergunto, isso foi barato? Não foi barato, foi caro. Se você pensa que seguir Jesus vai ser barato, é melhor você seguir Buda, seguir Maomé, seguir quem você quiser. Porque você não vai conseguir seguir Jesus, porque para seguir Jesus tem que pagar o preço, e este preço que eu pago para seguir Jesus, eu estou o quê? Mostrando o meu amor para Ele. Eu estava lá embaixo, me arrumando já, para poder sair, que eu tenho que sair pagar uma conta, mas o Espírito de Deus falou assim, não, primeiro você, antes de sair, você vai botar uma mensagem sobre transformação no YouTube, porque eu quero alcançar algumas pessoas. Aleluia! Então Deus me deu um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, que fala sobre a vida de Jesus. Olha o dia hoje como está lindo, ao sol. O sol hoje está lindo. Aleluia. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Paulo. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Isso, Paulo era perseguidor da igreja, né? E o Senhor transformou a vida de Paulo. Mas para o Senhor transformar a vida de Paulo, Deus teve que tocar forte em Paulo. Deus teve que tocar forte em Paulo. Se Deus não toca forte em Paulo, Paulo não ia aceitar Jesus, não ia entregar sua vida a Jesus. Então aqui em Atos capítulo 9, a partir do versículo 10 diz, e havia um certo homem discípulo em Damasco, chamado Ananias, o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido de muito acerca deste homem, quanto males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a ele, ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Então, o que o Senhor disse para Ananias? Eu escolhi este homem para sofrer pelo meu nome. Deus escolheu você para sofrer pelo nome de Jesus. Você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? Hein? Você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? Ananias era um vaso de Deus, era um profeta. E o Senhor falou para ele, Paulo está lá na rua direita, na casa de um homem. Vai lá. E Deus levou ele lá, sabe?
E quando Ananias reclamou com Deus, falou: Deus, Senhor, este homem é perseguidor da tua igreja, ele faz tanta coisa horríveis. Mas o Senhor disse para ele: não, esse é um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quando nós renunciamos à nossa vontade para seguir Jesus, já começamos a o quê? A sofrer pelo nome de Jesus. Então esse texto que eu acabei de ler para você aqui, está falando sobre um homem que Deus escolheu para fazer dele um pregador do Evangelho, sabe? Aleluia. Quem sabe Deus escolheu você para ser um pregador do Evangelho. E você pensa que vai ser barato? Não vai ser barato. Vai custar caro. Sim, vai custar caro. Vai custar muito caro. É o preço da renúncia. É o preço da renúncia que você tem que pagar. Então Deus olha para você e você diz assim: não, mas eu sou um homem muito pecador, eu tenho feito coisas terríveis. E eu quero dizer para você, aleluia, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. Você pode ser traficante, você pode ser um ladrão, você pode ser um estuprador, um homossexual, uma lésbica, um prostituto, uma prostituta, você pode ser quem for, mas Jesus diz que tem uma obra na tua vida. Uma certa vez Deus me usou para pregar para um traficante, e ele não pôde fazer nada comigo, porque Deus amarrou ele, e ele teve que ouvir o que Deus mandou falar na vida dele, para a vida dele, porque o Senhor disse para mim: não, vai lá, fala com ele, porque ele é um escolhido, eu escolhi ele para pregar o meu Evangelho. E ele ouviu a palavra de Deus, que Deus colocou na minha boca para pregar para aquele homem, e ele ficou tão irado em ouvir, mas ele teve que ouvir. Eu falei: pronto, Senhor, já falei com ele o que o Senhor tinha me ordenado para que eu falasse. Aí o Senhor falou o que no meu? Agora deixa comigo, porque ele já ouviu a palavra, deixa comigo. Aleluia. Então, quando Deus chama o homem, Deus chama o homem lá no fundo do poço. Deus chama o homem lá no pecado. Aleluia. E diz: eu te escolhi hoje para fazer você um pregador da minha palavra. Eu te escolhi hoje para ser mais uma testemunha do meu nome. Mas isso não vai ser fácil. Se você é um covarde, você não vai seguir Jesus. Mas se você é valente, mesmo de verdade, você pode ser valente para os homens, mas para Deus ser valente para Deus é o quê? É largar este mundo, largar esta vida errada, largar as drogas, aceitar Jesus, largar tudo e fazer a vontade de Deus. Um dia Deus me escolheu para fazer a vontade dele. Eu me lembro, eu estava desviado da casa de Deus, eu não tinha tido um encontro real com Deus. Eu fui batizado em 1977, mas aquele batismo, aquela conversão minha, não foi o bastante, sabe? Eu tive que me converter mais uns 5 anos depois, de verdade. Então em 1981 eu me converti de verdade, mas eu já tinha me convertido em 1977. Eu fui nascido e criado na igreja, sabe? Mas esse mundo me seduziu, então eu fui para esse mundo. Eu digo para você, nunca pensei em sair da igreja. Eu me afastei, mas eu falava para os meus amigos: olha, esse é o caminho, eu vou voltar para este caminho. E eu voltei em 1981 e nunca mais vou sair da igreja e nunca mais vou desistir. Nunca pensei em sair. Satanás quis tentar me fazer largar a casa de Deus, mas eu nunca saí. Deus me deu graça. Então muitas das vezes eu vejo o crente desanimado e ele desvia da casa de Deus. Por quê? Porque ele não ama Jesus. Porque se ele amar Jesus, ele vai falar assim: Senhor, eu estou fraco aqui, mas renova a minha fé. Aleluia. Eu estou aqui diante de um prédio que Deus mandou construir, aleluia, para o nome dele, para a glória dele. Aqui Deus tem feito maravilhas.
E Deus ainda tem me falado que vou fazer maiores maravilhas do que esta. Então, se eu não pago o preço, se eu desisto fácil, Deus não vai poder fazer uma obra grandiosa na minha vida. Então existem muitas pessoas que Deus chama ele, transforma a vida dele, mas quando ele vê a luta, ele desanima. Se você desanimar Deus, você nunca vai ver Deus fazer uma obra gloriosa na tua vida. Mas nesta hora eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa que está toda amarrada, esta pessoa que está com a vida toda amarrada agora, em nome de Jesus, eu desamarro agora essas amarras do pecado, essas amarras das trevas, essas amarras do diabo. Eu desamarro agora a vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, para que sirva a ti, Senhor, com amor e sofra pelo teu nome, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor transformou Paulo, do perseguidor da igreja, em um pregador do evangelho, e levou ele para pregar o evangelho aos reis, aos grandes desta terra, como o Senhor havia prometido. Aleluia. Assim o Senhor faça com muitos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta profetas nesse Brasil, levanta pastores ungidos neste Brasil, homens e mulheres missionárias, pregadoras, pastoras, profetisas, cheias do Espírito Santo de Deus, para pregar teu santo evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, receba agora a tua bênção, receba você que está necessitado de um milagre, uma libertação agora para servir Jesus, receba a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você está amarrado por uma obra do diabo, se você está amarrado por uma prostituição, por um adultério, você está ligado a uma mulher e você quer largar essa mulher porque você está traindo a sua esposa, em nome de Jesus, recebe a tua libertação agora. Você que está me ouvindo agora, neste momento, em nome de Jesus, recebe a tua bênção, a tua vitória agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Jesus está te chamando. Não deixe para depois, porque o tempo vai passar. Não deixe o tempo passar. Deus tem uma grande obra para realizar na tua vida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.